eu vim de uma família bem numerosa, né, de 11 irmãos, eu sou o quarto dos irmãos. E tivemos nós todos nossa infância assim criada com muita rigidez pelo pai e pela mãe, mas muito gostosa, com muito carinho e respeito do meu pai e minha mãe. E a gente foi crescendo, então as brincadeiras a gente mesmo inventava. Na época não tinha esse negócio do pai e a mãe ir lá na loja e comprar, a gente mesmo fazia. Os natais a gente mesmo inventava as brincadeiras, os carrinhos de boi, na época era feito do próprio sabuco, né, do próprio milho, né, chama sabuco, que eles desmancham o milho, fica o sabuco, aí aquilo ali a gente fazia aquelas brincadeiras. Foi bastante gostoso. Cidade de São João Evangelista, Minas Gerais. Fica aproximadamente 280 quilômetros de Belo Horizonte, em sentido norte de Minas Gerais, quase encostado com a Bahia. Minas Gerais é classificado por vale, né? Vale Rio Doce, vale, tem lá a Zona da Mata, tem o Triângulo Mineiro, que é a região mais rica, tem a sul de Minas, que é a região mais rica também. Mas na parte nordeste de Minas Gerais, que é encostar com a Bahia, é uma região bem pobre, né? Então nós na verdade eu nasci lá no Vale Rio Doce, no caso da cidade de São João Evangelista, quase encostado com o Vale de Jequitinhonha, que é uma região bem encostada com a Bahia, que é uma região muito pobre, né? E hoje é noticiado no Brasil inteiro como uma região, uma periferia muito... Não é periferia, não é uma cidade, uma região de Minas Gerais muito pobre. E assim comecei a vida. O meu avô, na época, nessa cidade, ele predominava. E meu bisavô era um homem muito rico na época, era um homem grande latifundiário, fazendeiro, tinha lá classificado 1.000 alqueires de terra, hoje equivalente a mais ou menos 10.000 hectares de terra, quase ligava uma cidade à outra, tudo dono, né? Na época era classificado como um grande industrial, empregava muita gente, né? Na época não era bem, porque na época da escravidão ele foi senhor dos escravos, né? Então ele faleceu muito jovem, jovem na época não, porque com 60 anos já era, na época que ele viveu, já a maior parte das pessoas morria com entre 60 e 70 anos. Então ele faleceu com 62 anos, né? E ele tinha mais ou menos 15 filhos na época. E cada um filho ficou com uma fazenda, sabe? Era dono de terra. Mas o meu pai também veio, aí meu avô era fazendeiro, meu pai era muito brigão, acabou não ficando com meu avô, acompanhando meu avô, e acabou não tendo a oportunidade que os outros irmãos dele tiveram, né, de acompanhar o avô, e talvez ficou até melhor de situação financeira do que o meu pai. Mas o meu pai foi um homem muito trabalhador, era um homem que desbravava qualquer situação para chegar lá na frente. Então ele buscava onde tinha o recurso, ele ia. Então nós fomos criados assim. Na realidade, na época, nós não era cidade que existia o pobre e o baixo da linha da pobreza e o miserável. Que aqui, talvez aqui no sul, você não conhece, porque é uma região muito rica. Então, que o pessoal que é pobre, que é médio, que é rico. Lá existia o pobre, o abaixo da linha da pobreza e o miserável que não tinha nem o que comer. Então, nós era classificado como pobre, né? Existia mais duas classes abaixo da nossa, né? Tinha o meu avô, que era classe média, e tinha o pai, que nós viemos da nossa geração como pobre, e existiam outros com a classificação mais baixa. Então, fomos criados assim, mas sempre o pai foi muito lutador, nunca deixou faltar nada para a gente de alimentação, não. Ele não ligava com roupa, ligava com outras coisas, não. Mas a comida era essencial. E desde pequeno, né, que foi uma escadinha, nós somos uma família muito numerosa, entre 11 irmãos, eu sou o quarto, mas era cada um ano e meio nascia um, então era um atrás do outro. Desde pequenininho. Então eu vim acompanhando, né, desde pequeno. Na verdade, não digo assim como sofrimento, porque a gente acostumava. Na realidade, a gente acostuma com todas as fases da vida. Você acostuma do bem bom, quando a coisa está ruim, você também está acostumado. Por isso que hoje na empresa, a gente classifica assim. Quando a coisa está em alta, a gente tem que tomar cuidado para não achar. Porque existe fases baixas, fase alta, assim vai. Então você tem que saber conviver com ela. Aqueles que não sabem acabam se atrapalhando, se atropelando e às vezes caindo por terra e não conseguindo levantar mais. É que eu passo sempre
o Carlinho, porque ele sabe disso aí, desde quando nós montamos aqui a Tito de Oliveira, ele sabe que as dificuldades existem, não é fácil, é matar um leão a cada dia. Hoje nós estamos bem, mas eu digo, vamos cuidar, porque vem momentos difíceis para frente. Então, para a gente atravessar todos esses momentos e sair são e salvos lá na frente. Mas voltando lá, aí veio a minha adolescência, né, sempre trabalhando na roça, né, Isso. Eu comecei a trabalhar o meu pai nos colocou para trabalhar bem novo. O pai foi um agricultor muito grande na época lá, plantava um monte de milho, feijão, arroz. Então a gente já começou, nós e todos nossos irmãos mais velhos, começamos a trabalhar bem cedo. Até é difícil dizer, né? Com 5 anos de idade eu já colocava enxada nas costas e ia para a roça capinar milho, feijão, na lavoura sempre. Aí veio a adolescência e como eu era muito preguiçoso na época, eu não gostava muito de trabalhar, então o pai fala assim, você tem que arrumar alguma coisa para você que gosta de fazer. E aí eu comecei na adolescência já a trabalhar indiretamente com vendas, que eu trabalhava como tropeiro na época, né? Então a gente vendia lenha. Na época era assim, porque na cidade não existia fogão a gás. A maior parte das pessoas cozinhava no fogão a lenha, né? Mesmo na cidade. Então o que acontece? A gente tinha como eu dizia, tropeiro assim, porque a gente carregava o burro de lenha e chegava na cidade e vendia. Então minha ligação com vendas foi desde aí, entendeu? Mas era sempre assim, vendendo e comprando, a gente vendia lenha e trazia mantimento, então fazia que processo direto. Isso eu fui gostando, né? Aí eu fui aprendendo. Então eu lembro eu pequenininho, quando eu estava com 2 anos de idade, e o pai, na verdade, não é que ele não tinha condições, ele não ligava muito para essas coisas. Como hoje os pais dão presente de Natal, né? Nós tínhamos nossos natais na época, mas os brinquedos, principalmente, quem fazia os brinquedos, a gente era muito criativo, a gente mesmo criava, fazia aqueles brinquedos, os carrinhos de boi, o próprio brinquedo, né? Então assim fomos crescendo. Quando eu cheguei aos 5 anos de idade, normalmente quando era 5 anos, como a gente vivia muito no sofrimento lá atrás, então a gente amadurecia muito cedo. Com 5 anos, né, o menino já estava ativo, já, né, não é como hoje, que as crianças são mais... Com 5 anos, não, é criança ainda, né? E eu tive muito pouco assim para brincar também, não tinha pouco tempo. Com 5 anos começamos a trabalhar. E eu lembro como hoje, com 5 anos o pai já encavou a enxadinha, pegou um cabo, já colocou na enxadinha lá pequena e já colocou nas minhas costas, vamos capinar. Então a gente começou a trabalhar bem cedo, com 5 anos de idade, era o dia todo, era 6 horas da manhã, 6 da tarde. Né? Assim foi. E aí veio toda a minha infância, adolescência, né? Trabalhando muito na roça, exatamente, na lavoura. Plantio de feijão, milho, né? Toda arroz, trabalhava no brejo plantando arroz. Então era nosso, ou na realidade lá é uma realidade lá da região. É uma região que vivia da agricultura, né? Da agropecuária e da agricultura, né? Esses interiores dos estados de Minas Gerais, principalmente. E quando eu comecei a adolescência para a fase adulta, né? Eu comecei eu falei para o meu pai assim, ó pai, eu para trabalhar na roça eu não sou muito bom não. O negócio, mas você é muito ruim de serviço, que você colocava assim, o cara era preguiçoso. A gente ia trabalhar, mas com bastante, na época, ele colocava assim, você não presta para trabalhar não. E na realidade, assim, aí o pai falou assim, vou ter que arrumar alguma coisa para você trabalhar que você goste. Aí eu comecei a trabalhar com uma tropa, na época lá chamava-se tropeiro. Né? Tinha os animais que a gente puxava todos os mantimentos, milho, feijão. Né? Eu trabalhava tanto espaço para o meu pai, como trabalhava também para terceiros. Né? E assim foi minha vida, até dos 14 até os 17 anos, por aí. Trabalhando puxando milho, vendendo lenha na rua, que na época não existia fogão a gás, tudo era fogão a lenha, mesmo o pessoal da cidade, que é uma pequena cidade de 4, 5 mil habitantes, então o pessoal cozinhava
fogão a lenha. Então o que acontecia? A gente pegava, a gente enchia os cargueiros de lenha na roça e ia vender lá na rua. Não só lenha, mas levava mantimento para vender. E assim a gente vendia a lenha, arrecadava o dinheiro e comprava outros produtos que às vezes a gente não produzia na roça. Era assim a nossa vida. Aí quando chegou um certo dia, com 17 para 18 anos, eu falei para o meu pai, ô pai, eu estou querendo ir embora, eu vou para São Paulo. Aquela minha ideia era para São Paulo, não vim para cá. Aí tinha um amigo meu que ia vir para São Paulo, eu acabei conversando com ele, aí ele falou assim, vamos, eu estou indo para o mês de novembro, em dezembro eu vou para São Paulo. Aí eu arrumei minhas coisas, com o pai também, eu conversei com meu pai. Porque a tendência na época que eu chegava a essa fase aí, você largava aquela cidadezinha pequena e ia para cidades maiores, até para melhorar de vida e buscar outros mundos, né? E era a ideia da gente, desde pequeno, assim, quando eu crescer eu vou para a cidade grande. E aí eu embarquei com esse meu amigo para São Paulo. Mas quando chegamos na rodoviária Tietê, tinha um pessoal também uns amigos nossos que estavam de Minas Gerais, estavam em São Paulo. E estava vindo para cá. Ele falou assim, estou indo lá para Florianópolis. Você não quer ir conosco? Não, mas meu destino é ficar aqui em São Paulo. E acabou persistindo com a gente, nós acabamos vindo para cá. Aí começou minha vida aqui em Florianópolis, ali na Avenida Marques de Souza, ali em Coqueiros. Comecei a trabalhar ali na época na construção, não na construção civil, e na empresa de rede de águas pluviais e esgoto ali, né? Então, inclusive, eu ajudei a fazer aquela rede de esgoto que atravessa a Marques de Souza, que passa ali por Bom Abrigo, até a Bom Abrigo, né? E a vida começou assim, trabalhando, comecei como servente pedreiro, daí um tempo eu fui promovido para vigilante, e aí daí a pouco comecei a estudar e o patrão falou assim, rapaz, você começou a estudar, então precisava de um rapaz aqui no escritório. Na época existia o cargo era office boy, a gente fazia esse trabalho de rua, né, junto com a contabilidade. Sim. Então você quer, vamos, tudo que vinha de mais, que melhorava para mim, eu poderia crescer. Assim fui. Aí aprofundei bastante, né, no estudo, terminei no ensino médio e acabei. Essa empresa, na época, que era uma grande empresa que Florianópolis, fazia todo esse trabalho de redes de esgoto e pluvial aqui da região de Florianópolis, acabou vindo uma crise econômica, eles enfraqueceram e foram embora. Aí eu tive que me virar, e eu falei assim, e agora? E aí, como é que foi? Aí eu assim, fiquei desempregado, né? Aí o primeiro ato que eu, como vendas também, que na época eu tinha largado essa parte de venda, era mais só no trabalho brutal mesmo, né? Aí um amigo meu falou para mim assim, olha, eu estou vendendo carneiro do Silvio Santos. Nem essa sabia. Aí eu falei assim, não, eu tô parado, qualquer coisa. Aí caí na rua para vender o carneiro. E na época eu conseguia vender, eles tinham dado uma meta para a gente que tinha que vender mais ou menos 30 carneiros por dia. Aí eu falei assim, eu saí 6 horas da manhã e comecei porta a porta. No primeiro dia eu consegui vender 28. Assim, fiquei 2 abaixo da meta. Aí chegar no final da tarde a gente tinha que reunir com o gerente para entregar todas as metas. Ele me chamar de Oliveira. Ô Oliveira, você faltou 2 só para atingir a meta, mas vamos batalhar amanhã. Amanhã, em vez de você vender 30, você vai vender 32. Lasquei o pau aí. Quando foi no dia seguinte, eu já vendi 33 carnês. E assim prossegui progressivamente, né? Mas eu andando na rua, eu achava que era muito puxado, que era o dia todo, né? E recebia muito não, né? Casa por casa, né? Na época era uma novidade, né? Tinha que usar muito, falar bastante, por causa que você tinha que convencer o cliente a comprar um produto que era um sorteio que nem sabia se ia ser sorteado ou nada. É uma venda de ilusões. Aí eu passei nessa loja de material de construção, que chamava na época Felipe, Casa do Construtor, e o dono, o senhor Marcelo Felipe, estava na frente assim, da loja. E
E ele me atendeu. Você que foi, moço? Aí eu tentei oferecer para ele o carnê. Aí ele me esperou falar e tal, aqui o carnê do Silvio Santos e tal, você vai ganhar casa, vai ganhar carro e tal. Ele falou, ele olhou bem para mim assim e falou assim, ó, olha, você quer vir trabalhar comigo? Eu não vou te comprar nada, eu vou te dar emprego. Eu disse, mas eu estou empregado, eu quero vender um carnê do Silvio Santos. Eu falei assim, ó, vou dar uma pensada. Aí ele acabou comprando um carnê, falou assim, eu vou te comprar um para te... Você falou tão bem, eu gostei muito de você, eu quero você como funcionário, então vou te comprar um carnê, você pensa, depois você vem falar comigo. Aí fui para casa, acabei pensando e tal. Aí no outro dia, eu fui vender de novo, comecei a vender de novo carnê. Aí eu disse, isso aqui está dando certo, vai dar uma grana legal, porque eu sempre fui muito persistente. Aí trabalhei o dia todo e consegui vender 39 carnês na época, eu lembro como hoje, 39. Aí o homem falou assim, puta, mas você está sendo um sucesso de venda. Nunca ninguém vendeu tanto carnê de Silvio Santos como você está vendendo. O que você faz que você consegue convencer as pessoas a te comprar o carnê? Aí eu falei assim, não, é meu jeitinho simples de ser, o jeito mineiro e tal. Aí eu pensei bem, né, até inclusive né, eu fui entregar lá a meta, o cara me elogiou bastante. Voltei para casa e comecei a pensar assim, puta, porque cara, também uma loja boa, eu posso começar. Eu sei que está muito bom vendendo carnê e tal, mas eu posso trabalhar numa loja, bem vestido e tal, e quero melhorar a vida. Até eu lembro uma coisa que disse para mim assim, olha, eu posso melhorar a sua vida. Ele falou assim, ó, eu olhei bem para mim assim, pro meu olho assim, eu posso melhorar a sua vida. Assim, eu coloquei aqui na cabeça. Aí como foi no próximo dia eu vendi o carnê, no dia seguinte eu fui lá falar com ele. Ele falou assim, o que você resolveu? Eu resolvi trabalhar com você. Tá? Aí assim foi, comecei a trabalhar com ele no depósito, para aprender no depósito. Depois fui para o pacote. Né? Do pacote eu comecei, que na época era um movimento assim, você abria a loja de manhã, 7h30, tinha 20, 30 pessoas na frente, 7 horas da manhã. Era uma fila enorme assim, ó. Então os vendedores, tinha mais ou menos 20 vendedores na loja que eu trabalhei, que era em Campinas, entre a divisa do José de Bernardo com a Presidente Kennedy, onde eles fizeram uma sala comerciais hoje, um monte de salas ali. Então, aí eu lembro que como eu estava saiu do depósito, já fui promovido para o pacote, como esses meninos trabalham conosco hoje, né? Trabalham aí na conferência, tudo. O vendedor vendia, trazia até o pacote, você conferia, entregava a mercadoria para o cliente. Isso que o Carlinhos está fazendo hoje é o que acontecia já 35 anos atrás. Aí e muito movimento, e a loja cheia, vendedor para lá, para cá, e eu fui aprendendo. Daí a pouco eu comecei a atender, sobrava uma folguinha, que ali não estava trabalhando, chegava um cliente que ia só uma pecinha, um joelhinho, e 1 metrinho de fio, rapidinho, aí eu tirava a notinha. Aí o gerente olhou e falou, puta, mas você é um cara ágil, você vai conseguir chegar lá. Você não vai mais trabalhar no pacote. Eu vou falar com o chefe aí para nós te promover, colocar você no treinamento para venda. Aí do pacote já fui para o treinamento mesmo. Comecei a trabalhar como auxiliar de venda. E começar como auxiliar, aí entrava no treinamento, depois de ser bem prático, aí sim que você passava a ser vendedor. Aí com poucos 30 dias aproximadamente eu já estava conseguindo vender já legal, cada vez conhecer mais produtos. E eu comecei a vender legal, aí me passava como venda. Então, de 20 vendedores em um ano, tinha vendedor lá já 5, tinha 10, 20, tinha vendedor de 20 anos. Eu já conseguia chegar já no 10º vendedor, já mais vendia, assim, ia passando para o 8º, 7º, assim, fui gradativamente. Aí com menos de um ano, mais ou menos, já estava no primeiro lugar, né? E na realidade, na época, assim, não tinha salário fixo de vendedor, era só comissão. Começava com a pontuação de 0,5, né? Quem vendia menos ganhava 0,5, 0,7 e 0,9. E quem conseguia ser o primeiro ganhava o 0,9 e tinha as premiações também, né, que as fábricas davam. Na época a gente vendia
Na época era a Aquacryl, que era a mais famosa, a Souvenir nem aparecia na época. A gente fazia uma pilha no meio da loja e quem vendia mais tinha um prêmio no final do dia ou no final do mês. Então eu conseguia pegar todos esses prêmios. Isso foi longos anos, trabalhei 7 anos. Aí foi uns 4 anos de vendedor. Aí destaquei bastante, né, como venda e o dono falou assim, ó, Afonso, você já está capacitado para ser gerente da loja, então nós vamos promover a gerente. Aí fui gerenciar a loja lá no centro de Florianópolis, uma loja enorme, e comandar 35 funcionários. Então tinha o pessoal do predial, tinha o pessoal dos caixas, tinha os vendedores, tinha o pessoal do depósito, né? Tinha os vendedores externos, então na época tinha também o pessoal que atuava externamente, então eu era gerente de tudo, então tinha que tomar conta de tudo. Casquei o pau. Então a loja, na época eu lembro que ela vendia, na época, 200 mil, primeiro mês nós já vendemos 280 mil cruzeiros na época. No terceiro já pulamos, quase dobramos. Aí o cara falou, puta merda, você já dobrou as vendas. E conseguimos meter o pau. Foi uns 4 anos trabalhando. Mas essa empresa é uma empresa muito grande, tipo Casa da Água hoje, o Cassol. Eu digo tipo Casa da Água, que tinha loja, era maior aqui da região. Inclusive tinha a Cassol, que era pequenininha, a Cassol tinha um pocinho de venda, ali na Presidente Kennedy. E a Casa da Água é bem pequena também, porque o grandão é esse Felipe, tinha lá a madeireira lá em Freire Wagner, não, Bom Retiro. Então eles tinham venda de material de construção, em geral, e tinha também a venda de madeira. Né? Então, na época, eu lembro que o senhor Arlindo, que era o dono, né, tinha os filhos que administravam. E o senhor Arlindo começou a envelhecer, né, foi passando os anos, já tinha uns 60, 70 anos, e já não tinha mais aquele pico, né, e quem gerenciava e o diretor comercial ele foi passando para os filhos, o Marcelo que assumiu a direção e tal, então ele passava só visitando as lojas. Aí ele adoeceu, acabou falecendo e aí os filhos, eles tinham uns 4 ou 5 filhos, começaram a brigar entre eles e acabou dividindo, cada um pegando sua parte, e a empresa foi decaindo. Aí não teve como a gente segurar, eles acabaram quebrando. E nessa época, que eu fiquei até no finalzinho, na última loja que eles fecharam, eu estava lá e acabei saindo por último. Eu e a menina que estava comigo, a Ivani. E aí eu saí. Aí eu fui convidado para trabalhar aqui nas Casas Tigre. E na época essa Casa Tigre era a mesma dona da casa do pintor que tinha uma loja na Trindade. Casa Tigre tinha a loja ali na Avenida Presidente Kennedy e era material de construção Casa Tigre e Casa do Pintor, que era o mesmo dono, é um pessoal de Tubarão, então eles tinham loja lá na Trindade. Aí estavam montando uma loja ali no Estreito. Aí me convidou. Sou Afonso, será que você saiu do Felipe? Quer vir trabalhar com você? Aí eu disse, não, tudo bem, eu estou desempregado mesmo, vamos junto. Aí comecei a montar para eles a loja que estava abrindo lá no Estreito. Isso tem inclusive exclusivamente com souvenir. A Chevy está hoje pedindo exclusividade. Exclusivo de souvenir, montamos a loja. E lascamos o pau. E essa loja foi um sucesso de venda, mas na época só trabalhava com souvenir, existia uma dependência, porque uma marca só, se trabalha com uma marca só é difícil, porque você não atende só um tipo de consumidor. Aí nós sentimos dificuldade. Aí trabalhei 1 ano e pouco com ele. Aí esse senhor também, ele acabou desanimando com o comércio aqui e acabou vendendo para o Rocha. Aí eu falei pro Rocha, assim, Rocha, é o seguinte, eu vou ter que ajudar você montar essa loja, mas eu vou ficar só uns 2 meses. Eu já tinha ideia, né? Como já tinha gerenciado 2 lojas e tal, já tinha gerenciado. E na época eu tinha, como empregado, eu tinha comprado 2 terrenos aqui no Lisboa. Tinha comprado 3 terrenos no Lisboa. Né? Quando lançaram aquele loteamento, eu comprei e encostei lá. E num terreno eu tinha construído
fui morar e tinha 2 terrenos vagos. Aí eu pensei assim, porra, eu vou vender esses terrenos e vou montar uma lojinha. Aí eu falei lá até com o Renato, só Renato, vocês compraram aqui, vou ajudar vocês a montar a loja tudo direitinho, mas só que eu vou ficar com vocês só uns 2 meses para vocês tomar pé aí e vou montar minha própria loja. Eu disse, tá, então cara, você não tem problema, só se dá uns 2 meses aí para nós entrar no foco aí. Aí eu fiquei com 2 meses com ele, ajudei a montar a loja e fiz as primeiras compras para ele. Inclusive lá na Trindade, né, na lojinha que eles tinham comprado lá na Trindade e ali do Estreito. Aí eu vendi esses 2 terrenos. Né? Na época até casado, né? O Carlinho tinha nascido. Você tinha nascido já? Eu estava com 6 anos. 6 anos. Hã? O Carlinho já tinha nascido. Aí eu vendi esses 2 terrenos, vendi um carro que eu tinha, um Uno zerinho, e abri essa porta aqui com 30 metros quadrados. Do lado. Os caras falaram assim, você é louco. Aí o que acontece? A Souvenir não quis vender para mim, porque tinha pouco capital, esse cara ali. A Chevy não quis vender. Quem quis vender para mim foi uma empresa chamada Eucatex, que era uma fábrica de... Na época estava começando com fabricando tintas, mas era forte em Duratex, essas coisas, chapas. Mas não era forte em tinta, mas estava começando. Então eles abriram para mim um cadastro e eu acabei comprando, comecei a trabalhar com eles. E eu fui vendendo, aí como eu tinha muita experiência, eu tinha trabalhado muitos anos, então eu tinha muito conhecimento. Por isso que eu digo, conhecimento vale tudo. Então, como eu tinha conhecimento lá na Casa da Água, na Cassol, no Felipe, era um cara muito famoso, aí você, o Afonso é o cara que vendeu os horrores. Então, os próprios vendedores lá diziam assim, como eu tinha comunicado com ele, montei minha lojinha lá e tal. Aí ele chegava lá na Casa da Água, não tinha material, vai lá no Afonso que tem. Assim foi. Aquele boca a boca, exatamente. Mas na época eu comecei, igual eu tô falando, eu comecei com o Eucatex, né? Comecei com pouco, olha, eu comecei essa loja com 50 latas e 200 galões de tinta. Então vendi essas 50 latas, comprei mais 50. Vendi esses 200 galões e assim fui. Aí eu trabalhava, fazia um trabalho também externo. Na época era mais fácil, que não tinha muita concorrência. Mas eu comecei bem pequenininho, então fui passo a passo e a coisa foi crescendo. O primeiro ano foi difícil, né? A gente tinha que vender o almoço para comprar a janta. Você disse sustentar a empresa, né? Difícil era sustentar a empresa. Na realidade, assim, eu comecei essa loja, a mãe dele trabalhava também no colégio, então eu combinei com ela assim, eu vou montar a loja, eu não consegui tirar um centavo dentro do período de um ano, mais ou menos. Então, dentro desse período desse ano, ela trabalhando com o que ela ganhava lá no colégio, sustentava as despesas da casa e eu aqui trabalhando, vendia, comprava, vendia. Aí sim foi crescendo. Né? Até um ano foi mais difícil, mas depois de um ano foi ingressando e a coisa foi criando proporção de tamanho. Aí a primeiro não a Souvenir, veio a Chevy, né? A Chevy, o Elcio na época. Nem a Chevy, era a Nova Cor, que era uma divisão, era uma empresa que era da Globo Tinta. Não? Depois que foi essa Nova Cor, foi comprado pela Chevy. Então eu comecei a trabalhar com a Nova Cor. Eles me deram já me oferecendo a máquina, em consignação, assim foi. A primeira máquina, na verdade, antes da primeira máquina, nós pigmentava as tintas com estojozinho. Aquele estojo tipo injeção, assim, ó. Pegava várias cores, cavalos de cores de corante, colocava dentro da lata e pegava uma madeira e misturava e entregava para o cliente. Aí fazia a cor. É que a gente via um catálogo, né, dizendo assim, você coloca 100 ml de corante preto, 100 ml de amarelo, 100 de vermelho, assim, e dava cor tal. Tinha lá Porque, na realidade, essa tinta ométrica, ela veio... Nós começou conosco aqui, foi a primeira loja que começou com a máquina de tinta. Então, era novidade. Então, o pessoal olhava, a gente colocava as máquinas na frente, porque o cliente vinha comprar, a gente mostrava o catálogo, olhava a cor. E quando a gente começava o processo de fabricação, era novidades, coisa de outro mundo, né? Então, foi assim. Aí foi crescendo, aí houve uma necessidade, nós montamos. Eu atendi um senhor lá na Palhoça, no Jardim Eldorado, comprava comigo, ele falou para mim assim, cara, já que você está um ano e já cresceu bastante, tô vendo aí que você não tem espaço para nada, você não quer montar um postinho de venda lá na Palhoça?
Eu falei assim, pois é, cara, mas eu tenho que reforçar um pouquinho mais, ter pouco capital de giro. Se nada, cara, alugo barato para você lá e você começa lá, coloca um pocinho, coloca mais 1 ou 2 funcionários lá e pronto. Assim eu fiz, aí eu fui lá, vi a sala e surgiu a segunda filial da Tintas Oliveira. Lá na Palhoça. Um postinho, uma salinha pequenininha, coloquei uma maquinazinha também, tudo com nova cor. Aí quando o mercado entendeu que eu já estava vendendo bastante, que eu comecei a vender para construtora, fazer repasse, aí o mercado começou a enxergar a Tintas Oliveira com outros olhos, aí a Cheve já veio em cima. Na época o Elcio já tinha, o Elcio trabalhava na Globo Tinta, aí a Cheve já estava em negociação com a Globo, já comprou a Globo Tinta, né? E aí, como eu era cliente da Globo, aí já comecei, a Cheve já me cadastrou, comecei a comprar, já entrar com minha Cavatex, né? E a Dakar também logo em seguida, após um ano eu comecei a trabalhar com a Dakar, né? Um pouco, selador, massa. Dakar, quando nós começamos, foi só selador e massa, e textura. A cinta veio depois. Assim progressivamente. Aí depois de um tempo, eu com a loja aqui, já aumentei, tinha uma salinha de 30 metros, já abri mais uma sala, mais 30, ficou 60 metros. Aí com o tempo também, já ficou apertado, que é 60 metros, já tinha feito um piso depósito aqui atrás. Eu já aluguei outra sala do mesmo dono aqui do seu Cláudio, outra sala com uns 40 metros quadrados, fazer um depósito. Assim foi crescendo. Aí quando eu montei a lojinha lá na Palhoça, bem devagarinho, a coisa foi andando também, foi crescendo. Aí surgiu uma necessidade, assim, ó, essa lojinha nossa aqui na Palhoça tem que ampliar. E para a gente ampliar, eu tive que buscar, né, nós vamos ter que crescer um pouquinho mais, para montar uma loja, precisa mais capital de giro. Aí meus irmãos, tinha o Floriano e o Divino, o Evaldo e o Sérgio. Falei assim, se você quiser, nós entramos sócios, nós montamos uma loja. Eu falei assim, a única forma de eu crescer e montar mais uma loja é entrar, né? Aí nós abrimos a outra filial que seria lá na Palhoça. Aí Floriano, o meu irmão começou a trabalhar e foi Floriano Divino, assim foi crescendo. Aí da Palhoça vamos para Biguaçu. E de Biguaçu o Carlinhos já estava na empresa. É. Mas esse aqui começou aqui na época assim, porque o Carlinhos, ele estava estudando, ele estava com o quê? 12 anos. Mas é adolescência e tal. E eu saía de manhã e a mãe dele também trabalhava e ele ficava em casa. Ele tinha uma menina que cuidava, aquela vizinha lá, cuidava de vocês. E eu cheguei um dia à noite, o Carlinhos saído, ele pegou com os coleguinhas dele e foi para outro bairro lá para jogar. O que você foi lá jogar? Videogame. Na época era novidade, não tinha em casa. Aí eu fui lá buscar ele, aí deu um bravo com ele ainda. Eu falei assim, a partir da manhã, você já vai comigo cedo, 7 horas da manhã, porque isso dava à tarde, né? Aí a partir da manhã, 7 horas da manhã, você vai só ter tempo para estudar. Você não vai ficar mais em casa. Aí ele começou a trabalhar, meio período, né? Trabalhou aqui de entregador do depósito, né? Ajudando, auxiliando ali na loja, reposição, depósito, tudo. Aí a sua coisa assim foi progressivamente crescendo. E, graças a Deus, hoje eu tenho ele que mantém os negócios, que vai o braço dele. Não sei, eu fico tão feliz por tudo, né? Eu vi uma trajetória de vida desde o início para chegar até aqui. E eu acho assim, eu digo sempre para pessoas novas, assim, lute, sonhe alto, não sonhe baixo. Porque tudo que você busca e almeja, as coisas acontecem. Eu acho que a vida da gente é assim, a gente, passo a passo, nada é impossível, tudo é possível você conseguir. Então, o que eu digo assim, eu me sinto assim hoje muito agradecido, acho que por tudo, né? Não digo assim com dever cumprido, tem muita coisa ainda para fazer, né? Por ter criado tanta coisa e poder ter ajudado, contribuído com tantas vidas, né? Com tantas pessoas que conosco aqui cresceram, né? Tantos colaboradores que hoje são empresários, né? Que estão lá em cima. E eu fico muito feliz por isso. E também por ter dado a oportunidade, ter recebido a oportunidade e ter dado a oportunidade para muita gente, né?
principalmente também, e também eu acho que eu digo assim que eu fui uma pessoa de muita sorte, né? Que a vida às vezes é feita assim que a pessoa diga assim, eu não tenho sorte. Todos nós temos sorte, agora basta você buscar os seus objetivos, né? Também a coisa não vem... Você não adianta cruzar os braços que as coisas não acontecem, né? Também eu fico muito feliz por ter criado também uma família maravilhosa, né? Criado meus filhos na simplicidade, né? Eu fui criado sempre no simples, né? E por eles, né? Por ter hoje o Carlinhos, né? Como hoje o corpo forte da Tintas Oliveira, porque sem ele hoje a Tintas Oliveira não estaria existindo mais, porque a gente chega numa fase, a gente não consegue acompanhar e acaba os negócios não seguindo na frente. Então, desde quando eu montei a empresa, eu digo assim, eu tenho que colocar meu filho como centro dos negócios, porque ele vai seguir para frente, né? Quando você chega a uma certa idade, o que acontece? Você não acompanha mais as coisas que, no seu tempo, né, a tecnologia vai avançando e vocês são novos que vão acompanhando tudo. E o Brasil é feito assim, o Brasil é feito de mentes novas, do novo que vai transformar as coisas para frente. Então eu acredito muito no trabalho dele, eu acho que coloco 100% todas as minhas fichas, não tenho dúvida nenhuma, todas as ações dele. Hoje eu não interfiro nada, né? Todas as ações dele eu apoio, né? Estamos juntos, né? É lógico, a gente não está jogando para perder, mas se existir alguma queda na vida, nós estamos juntos, né? Então, a vida é assim, eu digo assim, a vida não é só de alegrias, existe também, existe as tristezas, existe os fracassos, né? Mas a gente luta, a gente tem que ter pensamento positivo para ir pé firme no chão, passo a passo, para não deixar a peteca cair. Aí eu sinto um pai mais orgulhoso de mim, né? Não só por o Carlinhos, para todos os meus filhos, a Karine, o Lucas, né? Tá chegando o ponto que chegou, e principalmente o Carlinhos, porque ele está abraçando essa empresa com todas as forças, né? Desde quando ele começou no depósito, carregando tinta, eu via que ele fazia as coisas com muito prazer, com vontade. Então, quando a gente faz as coisas com vontade e com garra e com fome daquilo que quer realizar, chegamos lá em cima. Não tem nenhuma dúvida que a Tintas Oliveira, ela não vão ser o maior grupo de tinta, mas vão ser o melhor. E vamos crescer sustentavelmente, tá? Sem prejudicar ninguém e também com uma direção firme. E acredito em tudo que ele faz, eu coloco todo o meu apoio, tá? E não, sem dúvida nenhuma. Eu enxergo a Tintas Oliveira daqui a 10 anos uma empresa bem mais incorporada, né? Lógico, a gente passo a passo, eu sei que ele tem vontade de crescer, vai crescer, vai ser uma empresa grande, né? Nós não vamos parar por aí. Vem a concorrência, agora no primeiro impacto nos assusta, né? Mas a concorrência faz parte, porque te deixa você mais esperto, faz você criar mais, você te dá um alerta, porque às vezes você se acomoda, quando alguém te encosta do teu lado, isso é em tudo, não é só na vida empresarial, na vida pessoal também. Quando você se acomoda, aí você vê, você está em casa, de repente, você precisa pintar a sua casa, você diz, vou deixar para o ano que vem. Mas quando você vê que o vizinho, de um lado, está pintando, ou está reformando, está fazendo algo mais, você desperta também. Você, olha, eu vou ter que fazer alguma coisa. Meu vizinho está ficando bonito, o outro lado ficando bonito. Eu vou ficar feio? Não. Vamos. Então, é esse traço que é a vida. Então, se a gente ficar sozinho aqui no mercado, o que acontece? A gente se acomoda. Nós não vamos disputar mais com o cliente, não vamos disputar, não. Quando vem um concorrente, sim, aí sim, é disputar ponta a ponta. E não temos medo, porque desde o início, há 23 anos atrás, sempre existe a concorrência que cada vez está encostando na gente. Pode encostar, não há problema. Só que com muito respeito, a gente trabalha com respeito mútuo com a concorrência. Tá? Se o cara vai ali, nós estamos aqui no trevo da Forquilinha, o cara vai ali para a Forquilinha, ali para o centro, tudo bem, né? Vamos trabalhar, vamos tratar com respeito. Agora vamos fazer nosso trabalho perfeito
né? Melhor, a gente vai ser melhor, cada vez melhor. E meu filho, ele está aí, não precisa temer, nós vamos estar juntos e vamos seguir e vamos chegar lá, se Deus quiser. Meu pai criou mais 2 irmãos, né? Eu fui o irmão mais velho. E sempre, né? Deixa eu... Tá foda, bicho, tá foda. E eu sou o irmão mais velho de 2 irmãos, né? E sempre acompanhei meu pai, né? Sempre tive muito orgulho da pessoa que ele é. E sempre enxerguei nele essa visão empreendedora que ele tem, essa visão... Ele tem uma visão uma visão assim muito, não sei se é a palavra holística, assim, uma visão muito ampla sobre qualquer coisa, né? E às vezes tem coisas na nossa adolescência que a gente às vezes não entende. Eu era uma criança, eu estava com 12 para 13 anos, brincava bastante na rua, né? Naquela época a gente tinha mais essa questão de brincar na rua, né? Ficava muito na rua, na realidade. Eu saía de casa de manhã e voltava só à tarde. E num dia desses até, que ele disse que brigou, que teve uma hora. Foi a única vez na minha vida que meu pai levantou a mão pra mim, né? Mas assim, a gente agradece, né? Porque às vezes o que a gente não entende quando a gente é criança, né? Mas a gente consegue entender depois que cria uma maturidade. Então, mas assim, eu sempre tive muito orgulho da pessoa que ele era, né? Eu lembro de criança, eu vindo aqui na loja, né? Vinha na loja. Na verdade, assim, eu sempre disse que eu fui criado dentro de uma lata de tinta, porque às vezes eu ficava, meus pais abriu a loja, eu tinha 6 anos, né, mas sempre estava junto com ele aqui e tal. Várias vezes antes disso já tentei vir trabalhar com ele e às vezes sempre preguiçoso, não vinha. Aí, criança, sempre vim trabalhar com ele. E eu lembro de muitas cenas, assim, lembro do meu pai, final do dia, a gente sair de ônibus para fazer entrega, né, porque não tinha carro para fazer entrega. Então, eu lembro dessas cenas e também toda a história que meu pai passou na vida dele toda, né? Toda a história que ele viveu, da origem dele, da família dele. Então, eu como filho, eu sempre tentei, né, honrar toda a história dele, porque na Tintas Oliveira tem muito suor, né? Tem o suor dele, né? Tem o suor de funcionários que já trabalharam dentro da empresa, não são poucos, são muitas histórias que passaram aqui dentro. E então, assim, aí eu sempre acompanhei, aí chegou meus 12 para os 13 anos, e ele falou assim, não, agora você vai trabalhar. Aí aquele negócio, né? No começo, é aquela questão, puta, eu ficava só brincando na rua, não tinha compromisso com nada. Mas isso me ajudou também a crescer como um homem, né? Lembro naquela época que até era bem preguiçoso no colégio, não era uma pessoa que estava se dedicando tanto no como deveria. E comecei a trabalhar, comecei a vir, né? Era engraçado, eu estudava de manhã, né? No primeiro ano eu trabalhava de manhã e estudava à tarde. E depois, no finalzinho, né? Depois já peguei para poder começar a trabalhar de tarde, estudava de manhã e trabalhava à tarde. Meu primeiro dia na empresa foi dia 2 de fevereiro de 2007. Desculpa, meu primeiro dia na empresa foi dia 7 de fevereiro de 2007. Foi o meu primeiro dia. Aqui tinha uma equipe de... Meu pai já estava com a sociedade com os irmãos dele, né? Que são, acho que, peça também muito importante em toda a história da empresa. Mas assim, lembrando do dia que eu comecei, o primeiro dia que eu vim, aquele negócio, meu pai já estava com as 5 lojas montadas, ele mais os irmãos dele. E eu vim trabalhar, aí tinha uma equipe aqui de 6 funcionários, né? Trabalhava um pai e um filho trabalhava aqui, que era o seu Paulo e o Jonathan. Eu vinha de moto com ele, inclusive, todo dia. E depois já entrou o Carlos, que ele já é gerente da loja da Praia Comprida hoje, aqui ele é o gerente. E com eles eu comecei a aprender, né? E tinha uma grande líder aqui dentro da empresa, chamava a Rita. Ela foi uma grande líder da Tintas Oliveira, ela foi gerente aqui da loja da Praia Comprida. E com eles eu comecei a aprender e gostar, criar paixão. Já não aquela coisa de dever, já deixou de ser dever de tu, aquela questão de ser dever de tu honrar o pai e a mãe, né, que é uma coisa que sempre foi da nossa família, assim, que foi uma coisa que a gente sempre
muito a sério. Desde eu, meus irmãos, meus primos, a gente foi uma família que foi criado muito na questão da honrar o pai e mãe. Então, é uma família que é muito amorosa. Meu avô é uma pessoa extremamente amorosa, minha avó. Fui criado pela avó também, né? Então, é uma família que demonstrou muito amor, sempre demonstrou muito amor, né? Então, comecei na empresa, né, em fevereiro de 2007 e trabalhava no depósito, né? E carregava lata para baixo, para cima, porque o depósito era atrás da loja, né? O depósito era atrás da loja e a loja aqui na frente, né? Dessa linha ali. Então, era o dia todo carregando carrinho para baixo, para cima, com aquelas latas lá. Eu tinha 13 anos, tinha umas latas que chamaram mais pesada, né? Aí você carregava assim a lata. Mas são coisas que vai moldando o seu caráter, vai moldando, você vai começando a enxergar as coisas, você começa a criar amor. Tem muitas cenas que eu lembro, assim, carregando, aprendendo com esse pessoal. A principal questão que eu sempre acompanhei da empresa, uma empresa que sempre foi muito carinhosa com seus colaboradores, uma empresa que sempre prezou muito as pessoas, sabe? Tanto as pessoas aqui quanto as pessoas fora, os clientes. Então, comecei a enxergar os atendimentos dos nossos vendedores, né? E eu olhava assim e eu ficava enaltecido. Até não sei algumas palavras falar, mas eu sentia uma alegria assim de ver aquilo ali, de ver uma paz dentro de uma empresa, sabe? E fui criando carinho. Aprendi muito com todos aqui. Aprendi muito com a gerente Rita, que era uma pessoa muito firme. Acho que eu cresci muito profissional quando eu trabalhei com ela, assim, 14 anos eu falando crescer profissional, mas acho que eu amadureci muito cedo. Com essa questão de trabalhar também. Então, aprendi muito com ela. Aprendo até hoje com qualquer colaborador. Até com a pessoa que entra nova aqui, a gente está sempre aprendendo constantemente. Então, eu lembro de várias cenas. Eu lembro a primeira vez que eu estava aqui, nos primeiros meses, assim, eu falei pro pai assim, pai, eu não quero mais. Porque teve um dia que chegou, eu tinha que carregar 40 latas de textura. Eu tinha 14 anos, 13 para 14, 40 latas no carro do cliente. Eu carreguei aquilo ali. Mas assim, ó, meu ombro tava cansado, assim. Eu cheguei, pai, eu não quero mais porque é muito pesado. Não, tu vai trabalhar, tu vai continuar, tu vai persistir. E ali a gente vai criando lições da nossa vida, né? Lembro cenas bizarras, eu pegar uma pilha de lata de tinta toda e derrubar no chão e fazer aquela sujeira. Lembro muita coisa, assim, que só quem trabalha, assim, no chão de fábrica, assim, no depósito, sabe o que passa, né? Então eu fui criando amor, fui acompanhando a trajetória. Desde pequeno também já acompanhado, mas quando eu tive mais à frente, eu falei assim, não, é isso que eu quero para minha vida, eu quero trabalhar aqui, eu quero seguir o negócio. E então eu estava, na época que eu entrei, eu estava na 8ª série, depois fiz o ensino médio, e eu decidi fazer administração, né? Aí entrei na faculdade de administração. Quando eu entrei, meu pai começou a enxergar, né, que para poder talvez agregar o que eu aprendia na faculdade com o que a empresa, e meu pai já estava trabalhando no balcão, já tinha saído do depósito, fui trabalhar no balcão. Aí ele falou assim, vamos trabalhar no escritório. Aí eu fui pro escritório, né, quando eu iniciei a faculdade. Ali eu aprendi muito também com a funcionária que trabalhou, meu pai cuidava do financeiro da empresa, né, que chamava Vanessa. Aprendi muito com ela também, tudo praticamente que eu aprendi assim de base, eu aprendi com ela. E eu fui acompanhando o pessoal, né? Todas as pessoas que passaram aqui, são muitas pessoas que estão com a gente até hoje. A verdade, a empresa é um ciclo de histórias, né? Tanto tem a Ivani, que trabalha com meu pai antes do pai abrir a empresa, e hoje trabalha com a gente ainda, já trabalha 21 anos na Tintas Oliveira, 23 anos na Tintas Oliveira, e mais o tempo que ela trabalhou com meu pai. Então são muitas histórias, né? A gente vai acompanhando cada um. Tem colaboradores que eu trabalhei quando era adolescente, trabalhei com eles e depois voltei a trabalhar agora em outra posição. Eu acho que foi isso. Eu fui criando minha história, fui estudando, fui entrando no escritório. No começo até os colaboradores não, que assim, às vezes a visão do colaborador, às vezes assim, a gente não tem respeito, é só mais um filho do dono, né? Mas eu acho que pela história que eu trouxe dentro da empresa, que comecei no depósito, fui aprendendo no balcão e depois ter ido para o escritório, e eu acho que eu cheguei assim, com 18, 19, 20 anos, eu tinha o respeito de todo mundo. Todo mundo sempre me respeitou muito bem. Porque eu sempre dei o respeito também, e todo mundo sempre muito me respeitou pela história também que eu venho dentro da empresa. E a empresa vem passando por algumas mutações, algumas mudanças, né?
pessoas que eram da empresa, às vezes, que fizeram parte da história, hoje saíram da empresa, né? Os irmãos do meu pai hoje não fazem mais parte da empresa, mas são pessoas que eu aprendi muito. O Rivaldo, que foi o sócio da empresa, foi um cara que foi alguns puxões de orelha no escritório, foi algumas situações que me fez aprender muito. Cada pessoa fez aprender, o Divino fez aprender demais, o Floriano muito também, que é um cara competente, muita competência na hora da venda, de olhar para o cliente. Então foram pessoas que eu fui aprendendo, e principalmente fui aprendendo sempre com meu pai. Às vezes ele tem muito orgulho de falar de mim, né, como eu tenho muito orgulho dele. Aí eu sempre falo para ele, tudo que eu aprendi tem como essência o trabalho dele, o que ele fez, o que ele mostrou. A empresa, que eu falo assim, a gente até um cuidado nosso, é que a empresa nunca perca a sua essência, né? Ela vai passar por mudanças, mas ela tem sempre que puxar a essência. É uma empresa humilde, empresa de pessoas para pessoas, uma empresa que quer solucionar o problema do cliente, uma empresa que quer olhar para o funcionário de uma maneira diferente, a maneira como pessoa, como humano. Porque às vezes tem funcionário que às vezes passa por períodos assim, a gente conversa muito sobre isso, né? Tem colaboradores que estão na empresa, que estão lá, estão bem motivados, e daqui a pouco eles passam um problema pessoal, já baixa a produtividade, já não tá com aquele foco, mas a gente sempre tenta olhar para outro foco, a gente olha para outro lado, a gente sabe às vezes dar um pouco da vida pessoal de cada colaborador e olha assim, ele tá passando por isso, vamos apoiar ele nesse momento. Então a gente sempre foi uma empresa que olhou isso, e é uma coisa que eu aprendi com ele, né? Meu pai nunca, poucos momentos que ele pegou e demitiu algum funcionário. E na verdade meu pai sempre chegou, uma coisa que eu aprendi com ele, o profissional, alguém tinha algum problema, me chamava, conversava, a pessoa mudava outra pessoa. Meu pai foi uma pessoa muito humana, eu acho. Sempre foi uma pessoa muito humana. Eu tenho, tipo assim, como empresário, administrador, eu tenho muito orgulho, assim, eu já estudei com alguns grandes empresários, depois que eu terminei minha faculdade de administração, eu fiz uma pós-graduação em gestão financeira, né, e estudei com grandes empresários da região e grandes professores, mas assim, o meu maior professor sempre foi meu pai, porque é um empresário que, olha, eu nunca vi igual, uma pessoa tão humana. Hoje ele é meu professor. Que assim, a gente aprende e eu aprendo um monte. Cada tempo hoje eu estou na fase de aprendizagem, aprendendo, né, com o meu próprio filho. Eu acho que a ideia foi assim, desde o início, o projeto na Linha de Vida foi assim, né, criar meu substituto, nada melhor que seja meu filho, né, com toda a minha simplicidade, mas com uma grande competência e bem preparado para levar essa empresa lá para frente, né? Se Deus quiser, não vamos parar por aí, que a gente vai caminhando passo a passo, bastante, não sem perder aquela essência, a humildade de ser, né? E tratando as pessoas como ser humano, e ser humano com todos, né? Estar com o funcionário nos momentos bons, estar com eles nos momentos mais difíceis, né? Porque como o Carlinhos disse, né? A vida da gente é assim, um dia após o outro. Tem dia que a gente não está bem. Jamais eu vou mandar um funcionário embora porque houve um ato, um problema qualquer e tal. Você deixa passar por outro dia. Vamos, o diálogo em primeiro lugar, conversar para depois saber o que quer, o que vai. E acaba sendo assim, sempre assim. E o funcionário tinha aquele problema, acabou, passou pela fase e voltando a ser melhor do que antes ainda. E na verdade, assim, a empresa como falou, é um ciclo de histórias, né? Aqui passou muita gente, e tem muita gente aqui que, assim, até qualquer atitude que a gente faça, né? A gente sempre olha primeiro o nosso cliente, olha primeiro os nossos colaboradores, porque assim, aqui tem muito suor de muita gente, né? Tem os nossos suor, tem o suor do meu pai, tem o suor dos irmãos deles, tem o suor da minha mãe, tem o suor de cada funcionário que tem aqui. É muito grande, tem o suor desde o menino do almoxerifado, do estoque, até o gerente, até a direção. Hoje a empresa já está, a gente vem passando por mutações, hoje a empresa contém 42 funcionários. Minha irmã trabalha na empresa, eu já estou desde 2007, né, dentro da Tintas Oliveira. E a gente está aprendendo dia a dia, a gente aprende também muito com eles todo dia, né?
Na verdade, eu penso de uma maneira assim, né? É de muita responsabilidade, porque dentro de uma empresa tem momentos difíceis, momentos bons. Já vivemos muitos momentos difíceis, eu já acompanhando 100% de perto, né? Já teve momentos da empresa em 2015, 2014, que a gente praticamente estava quebrado. A gente estava a empresa que estava a situação para fechar as portas, né? Tinha devendo bastante, não tinha mercadoria para vender. E a gente pegou junto, a gente abraçou e pegou junto. Todo mundo, né? Todo mundo se abraçou, não só da direção, mas dos colaboradores. Isso é um grande aprendizado, por quê? Porque assim, ó, a união faz a força, isso aqui é estrutura, isso aqui não tem valor nenhum. Quando eu pego isso e hoje estou na direção da empresa, o pai me passou toda essa responsabilidade, porque ele confia no meu trabalho, mas eu me preparei para isso também, eu busquei onde as ferramentas que era possível, mas a maior ferramenta eu aprendo no dia a dia com eles. Não adianta eu querer pegar uma responsabilidade para mim. A responsabilidade, eu tenho ela como minha, mas eu tento, como um líder, tá distribuindo essa responsabilidade, a gente pegar todo mundo junto. Como eu falei, a empresa é uma grande roda gigante, né? Tem uma grande engrenagem. A empresa tem o cara da expedição, o vendedor, o gerente, subgerente, vendedores externos, caixas, pessoas do administrativo. Todo mundo faz parte de uma grande engrenagem. Então, a responsabilidade como líder, chamar o pessoal para dentro da empresa e falar assim, a gente vai junto e a gente fazer a coisa, todo mundo acontecer junto. Então, esse é talvez o que eu imagino assim, pegar toda a responsabilidade. É pegar a responsabilidade, trazer para nós a hora que tem que ser, mas semear a responsabilidade para trazer todo mundo para dentro de um processo. Então, é esse o objetivo como gestor e que eu aprendi. Nem às vezes assim, na faculdade, às vezes a gente não aprende na faculdade. São coisas que a gente aprende na realidade da história do meu pai. Meu pai dependeu de muita gente. Assim como eu vou depender de muita gente. Eu dependo de qualquer colaborador que está aqui, a gente depende, né? Eles fazem a diferença. Então é que assim, meu pai foi ajudado por tantas pessoas que passaram pela história da empresa. E é assim que a gente quer seguir, né? Porque empresa nenhuma cresce. Quem sustenta a empresa são os colaboradores, né? Quem faz a coisa andar. Então, é isso que eu imagino, que todo mundo crescendo, a empresa cresça, todo mundo cresça junto, entendeu? É isso que... Portanto, a gente vê a grande importância que tem o colaborador, né? Desde o pacote, né? Aí foi o rapaz que confere a mercadoria, o motorista, né? É o caixa, aí vem os vendedores, gerente, lá no centro, lá o pessoal do escritório, né? Ele na direção geral, então a responsabilidade é mútua, né? Então tem que estar todo mundo em conjunto para a coisa dar certo. E eu confio plenamente que tudo vai, se Deus quiser, vai dar certo. Existem os momentos bons, difíceis, né? Que tem que passar. Isso faz parte, porque a economia muda muito. Esse processo, esses anos tudo, sabe que entra governo, sai governo, e as coisas vão mudando, né? Esse ano ali está mil maravilha, mas o ano que vem já muda o governo, já muda, vem com outros planos, né? E a coisa vai mudando. Mas faz parte. Mas isso faz parte do crescimento, né? É aprendizado. É o aprendizado, a gente vai aprendendo e criando experiência. E ele está preparado para voar, para subir, né? Ele foi preparado para isso, como ele falou, né? Fez várias faculdades, né? Lógico, com todo o esforço dele, porque assim, ele focou, né? Fez administração, fez a gestão financeira lá na Getúlio Vargas, hoje está quase formando contabilidade, então ele está buscando novos mundos. E minha faculdade foi a faculdade da vida, desde quando eu vim, desde criança, minha adolescência. Eu estava lá na roça e cheguei até aqui, então aprendi tudo com o mundo, né? Batendo cabeça ali, batendo cabeça ali, outra. As pessoas me ensinando, aprendendo com a criança, com sua idade. Né? Então, a gente está sempre aprendendo. E hoje, ele é um grande professor. Né? Eu só escuto e armazeno, né? E deixo e abro as portas para ele. Mal sabe ele que o que ele fala às vezes
mais ensinamento que tudo, porque tem coisas que a gente está... Jamais, eu digo assim, eu vi numa cultura, né, ele hoje vive em outros mundos, eu vi num mundo, ele já vem em outro, mas eu sempre tive essa visão. Né? Eu acredito muito nas pessoas, no novo. Que as pessoas jovens têm tudo pela frente. O Brasil, como eu disse lá no início, o Brasil hoje, a maioria hoje já são de 50 acima, pela estatística, né? Mas a inovação vem do novo. Quintas Oliveira, mais cor em sua vida sempre.